Glória a Deus, na mesma unção, no mesmo Espírito. Eu gostaria que você dissesse para a pessoa que está ao teu lado, talvez você chegou aqui, achando que era o fim, mas é um novo começo. É um novo começo. E é um novo começo dado pelo próprio Deus. Aleluia! Glória a Deus. Nós vamos ver aqui um trecho de algo que o Senhor colocou no meu coração. Aquilo que parecia impossível. Quem sabe canta. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre. Quantos milagres nós temos aqui, aleluia! Aquilo que parecia impossível. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um Milagre, estou aqui. Oh, glória a Deus! Somos um milagre e estamos aqui. Aleluia! Abra a tua Bíblia. No livro do Evangelho de Mateus, capítulo 28. Eu acho que eu mudei a ordem, né, Luquinha? Capítulo 28 do Evangelho de Mateus. E nós vamos ler. E, amada, assim, é algo maravilhoso que Deus me mostrou sobre quando o diabo, ele faz coisas achando que será o nosso fim. E Deus, ele entra com uma intervenção divina e muda o nosso cativeiro, muda a nossa história, muda a situação da nossa família, muda a situação do nosso ministério, muda a nossa própria situação. É algo sobrenatural. Amado, que nessa manhã, você que está nos assistindo aí pela internet, eu gostaria de dizer, talvez você esteja passando por um momento muito difícil, e você acha que é o teu final, mas não é não, é o começo para grandes milagres na tua vida, em nome de Jesus Cristo. E a palavra do Senhor nos diz assim, eu não enxergo muito bem, então eu vou ler o primeiro versículo, e cada um vai ler alguma coisa aqui. E no final do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Vinde, vede o lugar onde o Senhor estava. Vinde e vede. Nesta manhã o Senhor te convida, não somente para estar aqui como um espectador, mas o Senhor quer que você veja, o Senhor quer que você sinta, o Senhor quer que você realmente seja movido de algo sobrenatural. Pode tomar o teu lugar. O tema da minha mensagem, todo fim é um novo começo. Diga à pessoa que está ao teu lado, ainda não é o fim. Não é o fim. Eu gostaria de começar falando de alguém que nós conhecemos aqui na nossa igreja. E é uma pessoa muito pública. Outro dia falaram isso para mim, pastora, você e o pastor são público. Eu falei, não, filha, público é Jesus. Mas eu vou falar de uma pessoa pública. Amados, quando eu preparava essa mensagem, eu pensava na vida do irmão André Laurindo. O irmão André Laurindo foi preso muitas vezes. E nós podemos falar isso porque ele conta.
Não é nada que ninguém saiba. E ele foi preso, por muitas vezes ele passou por vários presídios. Eu tenho assim uma admiração e um carinho muito grande pela mãe do André. Porque aonde ele foi, ela estava lá. Todos abandonavam, mas ela sempre estava. E Jesus, muito mais do que isso, esteve ali. E quando o diabo achou que era o teu fim, André, quando o diabo achou que tinha acabado tudo, quando ele achou que ali, aquele lugar onde ele havia te colocado, era o final, Deus, ele leva ali uma irmã, ele leva uma mulher poderosa, uma mulher cheia do Espírito Santo, uma mulher que não temia homens, porque era o maior narcotraficante de Campinas. Tinha que ser uma mulher muito ousada, tinha que ser alguém realmente cheio de Deus. E chegou lá no presídio e começou a falar desse amor para o André. Começou a impactar a vida dele com o amor de Deus. Ela não foi ali julgar o André, ela não foi ali dizer a ele que ele tinha feito muita coisa errada, não. Ela foi ali dizer para ele que havia um Deus que podia mudar a tua história. Que havia um Deus que podia fazer algo sobrenatural. E o André foi dando lado, saiu de lá, ainda ficou um tempo, mas aquela palavra, ela começou a criar raiz no coração do André. E aquilo que parecia que era o fim, foi o começo de um grande milagre. André, eu queria que você viesse aqui. Amados, o André passou por coisas que talvez vocês não saibam. Enfermidades terríveis. Eu cheguei no hospital e eu chorava, falei, Deus, o André dessa vez vai. Mas o Senhor falava, não, é só o começo. Esse não é o fim ainda também. Eu tenho coisas grandes. E está aqui. Vamos aplaudir o Senhor. Porque o diabo achou que era o fim. Mas era o começo de um grande milagre. Era o começo de algo sobrenatural. Obrigada, André. Era algo sobrenatural, amados. Então talvez você chegou aqui achando que o teu casamento é o final. Achando que a tua vida não tem mais solução. E o diabo, ele é expert em falar isso ao nosso coração. O diabo, ele é o maior, ele deve ter feito faculdade em Harvard. É Harvard? É isso aí. Ele deve ter feito faculdade lá de mentira, de enganador. E ele tem uma artimanha para nos enganar que é algo fora do normal. De chegar para nós e dizer, você não pode mais. Você não é mais. Você não tem mais. Você não vai ser mais. Quem você acha que você é? Olha o que você fez. Olha já as pessoas que você prejudicou. Olha só a vida que você tem levado. Ele é expert em dizer para nós que para nós não há mais solução. Ele é expert em dizer, quando estamos num leito de hospital, em dizer que para nós não há mais remédio, não há mais nada a ser feito. Ele tem uma ousadia, Satanás, que olha, é algo assim admirável. Como ele consegue incutir na nossa cabeça que para nós não tem mais jeito. Como ele consegue tomar a nossa mente e dizer, olha, para você chega. Você já se prostituiu tanto, você já roubou tanto, você já mentiu tanto, você já enganou tanto, para você não tem mais jeito. Para você, olha, está acabado. Ele é expert nisso. Mas eu queria que o irmão Lucas colocasse para nós, Daniel, capítulo 12, versículo 13. Eu acho que eu vou ler aqui. Quem encontrou pode abrir a tua Bíblia, que eu gostaria que você acompanhasse. Daniel, capítulo 12, versículo 13. E nos diz assim: quanto a você, siga o seu caminho até o fim, você descansará. Então, no final dos dias, você se levantará para receber a herança que lhe cabe. Quando nós levantamos a mão para Jesus, há uma herança preparada para nós. O Senhor tem preparado algo para nós sobrenatural.
Ontem aqui no batismo, quem não veio perdeu. Verdadeiramente foi a festa das águas. Eu não me continha, eu chorei tanto que eu acho que eu fiquei até desidratada. De ver pessoas que para o diabo era o fim na vida deles. E eles se assentam aqui nessas cadeiras e tomam a decisão de descer as águas batismais e se levantarem dali novas criaturas em nome de Jesus. Sem mais acusação, porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. E você é nova criatura, ponto final. O diabo não importa o que ele está falando ainda. Tome posse disso, que você está em Cristo Jesus. Jesus, volte lá para o túmulo. Quando Jesus ele é pregado na cruz do Calvário, Satanás faz festa. Ele levanta todos os demônios e começa a dizer: esta é a nossa vitória. Ele morreu. Ele morreu. E ali, algumas pessoas até acreditaram nisso. Alguns discípulos saíram entristecidos. Melhor, apóstolos, porque se tornaram discípulos depois. Alguns apóstolos saíram meio chateados. O mestre morreu. Mas ele já havia dito que ele ressuscitaria. E eu quero dizer para você que chegou aqui nessa manhã, e talvez os teus sonhos estejam enterrados, porque o diabo disse que não é para você. O diabo disse que para você não tem mais nada. Ou então você ainda até está vindo na igreja, mas parece que, nossa, olha, esses jovens sentindo a presença de Deus, eu não consigo, será que isso é para mim? Eu quero que você diga bem alto, para Satanás ouvir, é para mim, e eu tomo posse nesta noite, que não é o fim para a minha vida, é o começo de grandes coisas, em nome de Jesus, é o começo de grandes milagres. Pode até parecer estranho, mas a maioria das vezes o fim é apenas o começo para nós cristãos. Como cristãos sabemos que a morte é apenas o começo para uma eternidade. Eu quero que vocês saibam de uma coisa. Quando eu e você partirmos, se eu cair duro aqui, não chore não. Porque eu vou estar eu tenho certeza que eu vou estar na eternidade. A morte para o cristão não é motivo de tristeza, não é o fim. É só o começo de uma maravilha que, olha, é sobrenatural. A nossa mente não consegue entender. Sabe por que nós brincamos tanto com o evangelho? Sabe por que nós brincamos tanto de ser crente? Sabe por que um dia nós estamos bem e outro dia nós ficamos... Sabe por quê? Porque nós não temos noção do que Deus tem preparado para nós. E Deus tem preparado uma eternidade, amado, onde não haverá choro, onde não haverá pranto, onde não haverá tristeza, não haverá enfermidade. Haverá só glória, glória, e eu creio nisso. Mas para eu tomar posse disso, eu preciso crer. Eu preciso crer que quando eu morrer, não é o final, eu ser colocado ali. Hoje tem sido feita uma maquiagem no defunto. Nem parece defunto. Você olha ali com aquele blanche, com aquele batomzinho, não parece defunto. Mas aquilo ali, para o cristão, é o começo de uma eternidade. É o começo de grandes milagres. Mas eu preciso crer nisso. Eu preciso tomar posse disso. Todas as vezes, põe isso no teu coração, que o diabo disser para você, é o fim. É o fim do teu casamento. Não, traiu é o fim. Ah, mentiu é o fim. Ah, é o fim. Não. Eu quero dar uma notícia para você. Não é o fim. Na verdade, é o começo de melhores dias e de maiores vitórias. Você não entendeu? É o começo de melhores dias e de grandes vitórias. Aplauda este Deus. Não é o fim. Diga à pessoa que está ao teu lado, não é o fim. Não chore mais, porque é o começo de grandes vitórias. É o começo de grandes conquistas. Não é o fim. O diabo quer que nós pensemos que é o fim, mas não é o fim. Eu preciso crer neste túmulo vazio. Eu preciso crer
que Jesus Cristo ressuscitou. Eu preciso crer, mas crer independente do que me falem. Eu preciso crer, porque a minha e a tua vitória, para que não seja o fim, está aqui, na ressurreição de Jesus. A minha era o fim para ele. O diabo achou que era o fim. No entanto, quando a gente assiste o filme, aquele filme que passa na ceia, nós vemos que quando eles fazem assim uma encenação muito legal, que quando Jesus ele é colocado ali, ele morre ali, ele dá o último suspiro no Calvário, Satanás se levanta do inferno achando que foi uma grande vitória. E é assim na minha e na tua vida. Todas as vezes que ele consegue colocar na minha e na tua mente que é o fim, ele brada. Mas o leão da tribo de Judá, ele ruge. Ele ruge, ele ruge, ele ruge em meu e em teu favor. Satanás brada, mas o leão da tribo de Judá ruge pela minha e pela tua vitória. E nós vamos falar de algumas pessoas. Eu falei do André, porque eu queria trazer, tem muitos aqui, tem o Mateus, tem o pastor Valdomiro, tem o Rodolfo, tem muitos. Tem Marquinho, tem Marcão, o meu cunhado, gente. Marcão, se coloca em pé, eu não posso deixar de falar de você. Ele é tão pequenininho, ele emagreceu, gente. Olha lá, ele emagreceu. O Marco, gente, ele foi para o Desafio Jovem. E ele chegou ali, ele e a esposa eram drogados. Mas pensa, umas pessoas drogadas, eram eles. Chegaram ali e nós enviamos a esposa dele para um outro Desafio Jovem. Só que ela não ficou, ela estava grávida. E ela não ficou no desafio. Ela sai e tenta tirar o Marcos de lá, porque o diabo falava em todo o tempo, vai ser o final dele. Ela vem e tenta tirar ele de lá e ela vai morar, eu estou resumindo, ela vai morar dentro do Desafio Jovem com a gente. Nós separamos uma casa lá, morava o Marcos, morava a esposa e os 2 filhos, Tiago e Camila. Tiago tinha 1 ano e meio e a Camila tinha 5 meses. 6 meses. E eles foram morar lá. Ela tinha 24 anos, uma mulher linda. Você é linda também, Elaine, mas ela era linda. E amados, eles ficaram um tempo ali, Deus trabalhou no coração daquela mulher, levando ela a uma salvação, levando ela a reconhecer o teu pecado, levando ela a se posicionar diante do pastor, a confessar, a dizer coisas, a ser liberta, porque quando eu confesso eu sou perdoada, mas quando eu falo eu sou curada, e ela foi curada. E um dia nós fomos para a cidade, e quando nós estávamos no centro da cidade, ela disse, pastora, eu gostaria de passar meus filhos para você, dar a guarda deles, mas eu sei que não pode, porque tem um pai, tem tu. Eu falei, filha, mas é perigoso eu morrer mais cedo, você é tão novinha. Não, mas eu gostaria eu queria que a senhora cuidasse dos meus filhos. Era uma quinta-feira. Naquela noite eu levei as crianças para dormir na minha casa, que ela já não estava, ela estava com dor de cabeça. E ela começou a ter muita dor de cabeça, muito. Marcos levou para o hospital, dali ela foi internada. Quinta-feira, passou sexta. No sábado nós tivemos uma vigília. No sábado de dia eu e o Marcos fomos visitá-la. E ela falava para mim e para o Marcos, eu não estou enxergando nada. Eu não vejo mais nada. Nós fomos falar com o médico, ele falou, mentira. Ela reclamou o dia inteiro. Mas imagina, ela está enxergando, ela estava enxergando até agora. E nós viemos embora e era vigília. E ali na vigília Deus falou conosco, Deus falou em especial com o irmão Marcos através de um testemunho. E ali, na madrugada, tocaram o telefone pedindo para irmos correndo para lá, que a gente não sabia o que tinha acontecido, mas ela tinha entrado em coma. 24 anos, uma mulher linda. Ela entra em coma, sábado, domingo. Na segunda-feira nós fomos visitar a Rosângela. Ela estava deitada na cama, toda cheia de tubo. O médico chorando nos chamou o Marcos e disse, eu não acreditei nela. Se eu tivesse acreditado, talvez ela se salvaria. Imagine uma jovem de 24 anos. E ele lá, dentro do desafio, acreditando que não era o fim. E ele ali dentro do desafio, ele acreditava que Deus podia mudar a história. Na terça-feira, nós recebemos uma ligação. A Rosângela acaba de falecer. Um filho de 1 ano e meio e uma criança de 6 meses. Nós enterramos a Rosângela.
Foi o enterro mais lindo que eu já fui, porque ali a gente podia ver que não era o fim, era o início de uma eternidade para a vida dela. E o Marcos ali no desafio, gente, eu nunca vi um homem guerreiro como tal. Eu não quero engrandecer o nome dele, porque não tem mérito nisso. E nós então, Marcos, a família queria levar as crianças, cada um para um lado. Ele disse, pastor, pastora, vocês cuidam? Nós vamos cuidar. Nós não tínhamos condição nenhuma. Nós não tínhamos condição financeira. Nós não tínhamos, porque meus filhos já estavam maiores. Eu não tinha, mas eu recebi muita ajuda. Eu tenho vizinhos ali na Padre Anchieta que eu jamais posso esquecer, que foram uma bênção na minha vida. Me ajudaram a criar a Camila e o Tiago, bebezinho. E eu quero te dizer uma coisa. Foi o começo de um grande milagre. Eu nunca vi o Marcos, nesses 18, 19 anos, voltar para trás. Ele teria tudo. Se ele voltasse para trás, as pessoas, não, mas ele tem motivo. Mas o alvo dele é a eternidade. O alvo dele é a eternidade. E precisa ser o meu e o teu alvo. Precisa ser o meu e o teu princípio. Ah, você está desanimado. Desanimado por quê? Ah, você está pensando em parar por quê? Aí Deus prepara para ele uma mulher linda que parece comigo, minha irmã. E gente, e hoje a Camila 18 anos, o Tiago 19 e pouco e meio. Gente, e para mim, eu olho para eles, e eu toda vez que oro, eu digo, Satanás, você achou que era o fim, mas é o começo de uma grande vitória. Ele achava que matando, que a Rosângela morrendo, ele achando que ele ficando ali no desafio, ele achando que as coisas eram o fim, não. Foi o começo de uma grande nova história na vida do Marcos. E o Marcos não é filho predileto, o André não é filho dileto, não. Diga, eu sou. Eu sou. Eu sou. Escolhido por Deus. Aleluia. E se você é escolhido, Ele tem o melhor para a tua vida. Não é o fim, não. Você nesta manhã sairá daqui, você que está nos assistindo, declarando, é o começo de uma grande vitória. É o começo de grandes bênçãos. Bom, nós vamos ver algumas pessoas da Bíblia, porque ficou no André e no Marcos. Nós vamos ver. O diabo, ele disse para José, no Egito, quando os irmãos jogam ele lá na cisterna, é o fim, José, para você. Olha, cadê aquele Deus que seu pai falava tanto para você, José? Cadê aquele Deus, José? Tiram ele da cisterna e vendem ele. E o diabo todo o tempo é o fim. É o fim teu. Agora você vai para a mão ali dos babilônicos. Você vai sofrer ali. Você vai, sabe, Faraó vai acabar com a tua vida. Eu quero te dizer uma coisa, meu amado, em nome de Jesus, que quando o diabo achar que é o fim, é quando Deus vai te usar para coisas grandes. Amado, e Deus disse para José, José, não é o fim não, é o começo, você será governador do Egito e salvará a tua família da morte e da sequidão. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus está te levantando nesta manhã, para você ser bênção no meio da tua parentela. Ah, falaram que você não daria nada, vá lá e mostre que o teu Deus te tirou da cisterna, e está fazendo de você um grande homem, uma grande mulher de Deus. Era o fim para José, aos olhos do diabo. Era o fim também para Moisés. E eu comecei a notar algumas coisas. José, quando ele vai para o Egito, quando ele vai lá levado como escravo, ele tinha 16 anos. Diga comigo, 16 anos. Você tem sofrido há quanto tempo? 10, 5, 20. José como escravo, ele viveu até os 30 anos. Com 30 anos de idade, Deus honra José. Eu não sei se você está querendo desistir, porque você acha que é muito tempo de humilhação. É muito tempo de pessoas dizendo que você não pode, não é. Mas eu quero te dar uma notícia, como Deus deu para José. É o começo
para que você faça diferença lá no meio da tua família. É o começo para que você faça diferença lá no teu trabalho. É o começo para que você faça diferença e mostre o Deus que você serve para aqueles que estão ao seu redor. Moisés não foi diferente. No deserto de Sim, o diabo disse a ele: é o fim, Moisés. Acabou aqui. E Deus disse para ele: é o começo. Porque através disso, Moisés, através de você ter matado este egípcio, eu vou te levar para o deserto e vou fazer de você um grande homem de Deus. Você vai libertar o povo de Israel. Eu quero que você saia daqui nessa manhã, sabendo que essa luta que você tem vivido, sabendo que esse arroxo do inferno, sabendo, olha pastora, você não sabe, eu venho na igreja, e olha, eu não tenho alimento dentro do meu armário. Pastor, eu venho na igreja todo domingo, e olha meu filho perdido nas drogas e até preso. Pastor, eu venho na igreja todo domingo, e olha as coisas parecem que não mudam. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus, Ele não mudou, quem tem que mudar é você. Ai, xarabacomarabaxu, é você que tem que mudar. Moisés viveu 40 anos aprendendo coisas ali dentro do palácio, aprendendo sobre deuses falsos que não existiam. E quem precisou mudar para declarar que não era o fim foi Moisés. Ele teve que ser levado para um deserto, onde todas as suas concepções, onde todos os seus achismos, ele teve que perder. Nós precisamos sair dessa religiosidade, precisamos sair dessa tradição, e começarmos realmente a tomar posse de que tudo que Deus permite, Ele está nos preparando para coisas maiores. Ele está nos preparando para tomarmos posse de coisas maiores. Eu preciso crer nisso. Eu preciso, porque a Bíblia me dá respaldo para isso. Moisés, ele vai com 40 anos. E ele é levantado como libertador com 85 anos. Você acha que você já não está aguentando mais? Quem aqui tem 85 anos? Ninguém. Mas ele tinha. E Deus o levanta como libertador, porque Satanás achava que era a derrota dele. Diga à pessoa que está ao teu lado: é só o começo de grandes vitórias. Diga à pessoa que está ao teu lado: o que parece, mas como profeta. Não vamos ficar em pé, vai, porque acho que a turma está cansada. Vamos dar uma espreguiçada. Aleluia! Aê! Agora vira para a pessoa que está ao teu lado e diga para ela: o que parece ser o teu fim é só o começo de grandes milagres. Em nome de Jesus. Tome posse disso. Em nome de Jesus. Oh, glória! É só o começo. É só o começo. É só o começo em nome de Jesus. Amados, o diabo, ele se acha tão expert. Pode tomar o teu assento. Ele pega Sadraque, Mesaque e Abidnego e enfia eles numa fornalha. Porque eles estavam adorando ao Deus. Eles não queriam adorar ao Deus, ali a imagem de Nabucodonosor. E ele é lançado na fornalha. Talvez você, por adorar a este Deus, talvez você, por ser uma pessoa fiel, talvez você, por se render à vontade, ao querer de Deus, existem pessoas querendo lançar você na fornalha. Existem pessoas falando mal de você lá no teu emprego. Existem pessoas tentando denegrir a tua imagem para pessoas que você ama. Mas eu quero te dar uma notícia. Quando Sadraque, Mesaque e Abidnego é lançado na fornalha, Satanás com certeza dizia: é o fim. Agora eles vão morrer. Oh, agora a fornalha vai queimar. Queima, agora é um fogo diferente. Queima. E para Satanás eles iriam sair dali. Somente o pozinho. Mas quando Nabucodonosor olha dentro da fornalha, ele não consegue ver Valdomiro, Rodolfo e André,
Mas ele consegue ver Marcos, Paulo, José, Maria, João, mas um quarto homem estava lá dentro, e este quarto homem está com você. E quando ele olha, ele diz, meu Deus, olha lá, tem alguém andando ali na fornalha com eles. E ali Satanás já viu que era o fim dele. Porque o fim que parece ser fim, é o começo para grandes milagres. Amado, e quando ele olha, ele manda retirar aqueles homens de lá. E eu preciso falar isso. Capítulo 3 de Daniel, versículo 30. Olha o que ele vai nos dizer. Capítulo 3. Repita comigo. 3:30. Então. Não, vamos. Gente, vocês estão com sono? Vou mandar fazer café. Vamos lá. Então. Então o rei dos reis, ele fará prosperar Isabel, Maria, João, José, na província dos babilônicos. Amado, não tema a fornalha, porque olhe lá, ele vai fazer você prosperar mediante aqueles que têm tentado te humilhar. Mediante aqueles que têm deformado a tua vida, Ele, o próprio Deus, vai te levantar. E as pessoas vão ter que te engolir e dizer, Caio, Deus é Deus da tua vida. 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 Aquilo que parecia que era o fim, Deus se levanta e faz Nabucodonosor reconhecer que o Deus de Sadraque, o Deus de Mesaque e o Deus de Abidnego era o Deus Todo-Poderoso. Sabe essa luta? Sabe essa prova? Sabe essa humilhação? É para que Deus se manifeste e as pessoas vejam, nossa, mas não era aquele drogado? Nossa, mas não era aquela família destruída? Nossa, mas não era aquele que vivia desempregado? Nossa, mas não era aquele que às vezes vivia pedindo uma coisa aqui, outra ali? Era, porque hoje é reconhecido como homem e mulher de Deus. Amém, igreja? Diga, eu quero este começo para a minha vida. Receba em nome de Jesus um novo começo, uma nova história em nome de Jesus. O último homem que nós vamos falar sobre João, exilado na ilha de Patmos, e o diabo diz é o fim, lançado num caldeirão de óleo quente. Eu fico imaginando como que João saiu desse caldeirão. A Bíblia não diz que ele não saiu todo despelando, não diz, mas diz que ele saiu vivo. E o importante é isso, porque enquanto há vida, há um recomeço. Enquanto há vida, há um recomeço. Eles mergulham ele naquele lugar, o óleo fervia. A Bíblia diz que era um óleo. Bom, quando a gente dá uma queimadinha, o que acontece? Vai até para o hospital. E eles mergulharam João naquele óleo fervendo. E quando tiram João, abandonam ele lá na ilha de Patmos. E o diabo disse, é o fim de João. É o fim da Maria. É o fim de Pedro. É o fim de Valdomiro. E ali naquele lugar, aonde talvez não só o diabo, mas muitas pessoas achassem que era o fim, Deus dá a João a maior revelação da palavra de Deus, que foi o Apocalipse. A maior revelação, porque se você não leu ainda Apocalipse, você precisa ler. A maior revelação da eternidade. A maior revelação das bênçãos que Deus tem preparado para nós. Sim, vai falar de lutas, vai falar de coisas terríveis, mas essa foi
a maior conquista. Ele escreve um livro que mexe hoje com a humanidade. Porque sociólogos, psicólogos, psicanalistas, advogados, eles têm que estar aqui dentro. E eles procuram saber, principalmente aqueles que procuram saber, desvendar isso. Eles vão aqui, está tudo aqui. Está tudo aqui, mas o livro de Apocalipse é algo tremendo. E foi isso que Deus, ele faz na vida do João. O diabo achou, como eu já disse, que seria o fim da vida de Jesus, aquela morte. Mas foi o começo de uma nova história, não só para Jesus, ressurreto, mas para mim e para a tua vida. Foi o começo de um grande milagre. Quando Jesus, ele ressuscita, quando Jesus, ele sai dali, ele não é mais encontrado ali dentro, foi o começo da minha e da tua vitória. Então eu quero que você saia daqui nesta manhã, tendo no teu coração, que essa luta que você está vivendo, ela não é o fim, ela é o começo de um grande milagre, de um grande milagre, de um grande milagre, de um grande milagre. E por fim, meu amado, eu gostaria que nós nos colocássemos em pé. E por fim, eu queria dizer que o diabo, ele pode estar dizendo a você que é o fim. Mas eu gostaria que você aí no teu coração, você começasse a dar glória a Deus. Você começasse a dizer: Senhor, eu sei que, como foi dito aqui, tudo isso não é o fim, mas é o começo de grandes milagres. Talvez você olhe para a tua célula, e aí você vê postando lá foto de uma célula com 50 e a célula sua tem 4. Eu quero declarar nesta manhã, não é o fim, é o começo de grande vitória. Talvez você olhe para o teu ministério e comece a dizer: Deus, parece que a coisa não vai. Talvez não vá por causa de você, porque você acatou o que o diabo tem dito que é o fim. Mas nesta manhã, nós vamos declarar para ele que o fim foi dado para ele e não para nós. O fim, você não entendeu, foi dado para ele, porque ele já está decretada a sentença dele, de morrer, está no inferno. Agora eu e você é vitória, vitória e vitória, em nome de Jesus. É vitória, meu amado, é vitória. Eu gostaria de convidar o louvor, eu vou fazer diferente, Luca. Gostaria de convidar o louvor. E eu gostaria que você parasse um pouco para pensar. E eu achei interessante um comentário que eu vi que dizia assim: em Cristo, preste atenção, igreja, as coisas são diferentes. Sua fraqueza, o fim das suas forças, mediante a palavra de Deus, não é o fim, mas é o início de alguém que se vai levantar mais forte. O apóstolo Paulo, ele diz que quando estou fraco, é aí que eu sou forte. Porque ele aperfeiçoou o poder dele no meio da minha e da tua fraqueza. Porque quando nós estamos robustos, nós achamos que nós podemos. Quando nós estamos robustos, nós lutamos com nossos filhos, carne. Quando nós estamos robustos, a mulher briga com o marido briga com a mulher. Quando nós estamos robustos, não, eu não preciso desse emprego, aí fica desempregado e vai ver que vai passar fome. Quando nós estamos robustos, achamos que estamos fortes, é quando nós fazemos algumas coisas débeis, algumas coisas bem loucas. Mas quando nós estamos fracos, e o poder deste Deus se aperfeiçoe no meio da nossa fraqueza, há uma dependência total do Senhor. Sabe por que esses homens mudaram a história? Mudaram o cativeiro? Porque eles dependeram de um Deus. Eles sabiam que este Deus podia mudar a história. Sadraque, Mesaque e Abidnego podia dizer: não, eu vou adorar, eu vou me prostrar aqui, eu estou longe do meu país, eu vou me prostrar. Não, amado, não se proste, porque a vitória é certa sobre a tua vida. Não se renda, não se renda, porque não é o fim. Não é o fim. O diabo quer que você pense que é o fim, mas não é o fim.
é somente o começo para grandes milagres. É somente o começo para grandes vitórias. Eu gostaria que você curvasse a tua cabeça. E nesta manhã, eu gostaria de te dizer que nós temos que começar a comemorar e sair daqui comemorando a nossa vitória. Nós nos tornamos mais experientes, desfrutamos das nossas conquistas. E no fim, o que realmente nos tornamos são homens e mulheres vencedoras. Às vezes com algumas marcas, como João. Às vezes com algumas marcas, mas declarando que somos mais do que vencedores. Eu não sei, talvez você chegou aqui nessa manhã com algumas marcas, com algumas palavras e até mesmo alguns pensamentos de que é o fim da tua vida, é o fim da tua casa, é o fim do teu filho, é o fim da tua família. Mas juntos nós vamos profetizar. Eu gostaria de saber se nessa manhã nós temos alguém que gostaria de aceitar esse Jesus, que diz que tem um recomeço para a tua vida. Ele tem um recomeço onde o diabo achou que havia colocado um ponto final. Jesus coloca uma vírgula e ele vai continuar a tua história, mas uma história diferente, uma história totalmente diferente. Eu gostaria de convidar você, aonde você está, levante a tua mão. O que é aceitar Jesus? É mudar de religião? O que é aceitar Jesus? Não, aceitar Jesus é dizer: Jesus, olha, eu descobri hoje que não é o fim para a minha vida. Nós temos um corajoso filho, você tem que ter coragem. É o começo. É só o começo, não é o fim não. Não é o fim não. E muitas vezes a pessoa acha que para um incrédulo ele morreu e é o fim. Se Jesus quiser, ele ressuscita e dá a ele a oportunidade de um novo começo. Eu quero te convidar, mas é um convite que nós não podemos ficar, vem, não, porque é muito precioso. É muito precioso, meu amado. Jesus, ele quer mudar a tua história, ele quer colocar uma vírgula, porque ele quer continuar a tua história, mas uma história de vitória, em nome de Jesus. Aqueles que te humilhavam não vão te humilhar mais. Aqueles que se levam não vão mais, porque hoje o Senhor coloca uma vírgula e tem uma nova história, um novo recomeço para você, em nome de Jesus. Vem aqui, minha amada, vem aqui que nós vamos fazer uma oração. Gente, eu amo fazer essa oração. Sabe, porque eu tenho certeza que o diabo, ele deve, eu nem sei como que ele fica, mas eu acho que ele fica de um jeito terrível. Ele perdeu. Deus tem um novo começo para a tua vida. Não é o fim. O diabo achou que era o fim para vocês, mas é só o começo de uma grande vitória. Aí, vitorioso, aleluia. É só o começo. Olhem para mim. Eu gosto de olhar no olho. Vocês vão dizer assim: eu, mas falem alto. Eu.
vidas. Pai, sustenta cada um deles na tua presença. Eles hoje aqui fizeram uma oração, aceitando ao Senhor. Sela eles com a tua presença. Sela eles com o teu Espírito Santo. E ajude eles a caminhar. Ajude eles a vencer. Sabe por quê? Satanás, você achou que era o fim, mas é só o começo de uma grande vitória, em nome de Jesus. E além disso, vocês não ganharam só um novo recomeço, vocês ganharam uma nova família. Olha lá, a família Deus restaura. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus.